Boa noite, igreja. A graça e a paz de Cristo. Amém. Primeiro, é uma grande satisfação, uma grande alegria eu estar aqui à frente, uma grande responsabilidade também. Por isso que eu digo que é com muito temor no coração também, que eu venho aqui à frente essa noite, para compartilhar aquilo que Deus revela através da sua palavra para nós. Por isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, verso 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 18. Amém? Então a palavra diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Como título da mensagem de hoje, é a esperança humana em um Cristo justo. Como bem sabemos, irmãos, no Éden, antes de pecar, antes da queda, o homem ele se relacionava perfeitamente com Deus, cumprindo todos os mandamentos, todas as ordens, conforme a palavra de Deus o direcionava e o orientava. O homem vivia em completa harmonia, o homem vivia em completa obediência a Deus. Após a queda, após o pecado do homem, toda essa harmonia, toda essa obediência do homem para com Deus, do homem para com esse ser divino, se tornou em rebeldia, se tornou em desordem total. Por causa de um ato do primeiro homem da história, do representante de toda a raça humana, a descendência de Adão, então, todo homem que veio a nascer após Adão, toda essa descendência, então ela passa a nascer com a natureza que antes era perfeita, em completa harmonia com Deus, agora ela é caída. Com a imagem e semelhança de Deus, que antes também era perfeita, que vivia em completa obediência com Deus, agora ela é caída, ela é escrava do mal. Não há mais como o homem se voltar para Deus, não há mais como o homem se voltar para o que é bom. Agora, embora todos os homens tenham o conhecimento de um ser divino, todos os homens eles têm a certeza de que há um Deus. Eles não conseguem mais reconhecer quem é esse ser. Eles não conseguem mais reconhecer quem é
esse ser divino, mais exato, quem é esse Deus, né? Se Deus não for a busca do homem, assim como ele fez quando Adão e Eva pecaram, o que Deus fez? Deus matou um animal inocente. Deus, então, ele usa a pele desse animal inocente e ele usa para fazer vestes para Adão e Eva. E com essas vestes, ele cobre a vergonha, ele cobre a nudez de Adão e Eva. Então, o homem, ele não consegue mais se chegar a Deus, mas por ter o senso, por ter a consciência de que existe uma realidade divina, de que existe um tempo eterno depois dessa vida, o homem passa a buscar ferramentas, o homem passa a buscar instrumentos, e ele vê na religião uma ferramenta, ele vê na religião um instrumento para tentar uma reaproximação com esse divino, para tentar uma reaproximação com esse ser, com Deus. Então, com essas ferramentas, ele busca uma forma de se justificar, de se perdoar, de pagar a sua culpa, de pagar a sua dívida perante esse Deus. Então, a religião, com os seus instrumentos, com os seus ritos, passa a servir ao homem, de tal forma que ele acha que ele consegue se chegar a Deus através disso. Eu posso dar 3 exemplos do que nós temos mais conhecidos, talvez. Por exemplo, o catolicismo romano. Ele diz que o homem, pela observância, pelo cumprimento dos sacramentos, ele vai cumprindo esses sacramentos e a graça de Deus, gradativamente, vai sendo imputada a esse homem. Outra coisa, outro exemplo seria o kardecismo, ou mais conhecido como espiritismo, onde se prega que o homem ele tem várias oportunidades, ou poderia dizer várias vidas. O homem morre e ele reencarna. E nessas reencarnações, né, a alma vem, ele reencarna num outro ser humano, e assim essa pessoa morre, depois essa alma reencarna em outro ser humano, então ele tem a oportunidade de estar realizando boas obras, de estar realizando obras de caridades para se reaproximar de Deus, para ser absolvido por esse Deus. E também nós temos o evangelicalismo, né? Obrigado. O evangelicalismo, ou a religião evangélica, como nós conhecemos, que tem sido usado por muitos como apenas uma religião, como apenas uma ferramenta onde esse homem, onde essa pessoa, ela passa somente a cumprir os seus ritos, a sua agenda semanal, onde ele, cumprindo esses compromissos que ele tem perante a igreja, perante as pessoas, ele possa, né, num dito popular, ficar bem na foto. Observando o Evangelho de Lucas, então, nós vemos que Lucas, ele não organiza o seu evangelho de ordem cronológica, ou de forma sequencial dos fatos. Antes, Lucas organiza o seu evangelho de forma lógica, como se fossem vários quadros, e nesses quadros, Lucas coloca o assunto que ele quer tratar. O quadro em que se encontra essa passagem do jovem rico, ele se encontra o início no capítulo 18, no verso 9, com a parábola do fariseu e do publicano. Nesta parábola, Jesus nos conta que um fariseu, que se achava mais justo do que o publicano, que se achava mais justo do que os demais homens, ele passa a orar, se vangloriando e se exaltando,
de seus atos de justiça, de suas boas obras. E o relato vai dizer que, orando de si para si mesmo, ele não sai justificado, ele não sai perdoado da presença de Deus. Em contrapartida, nós vamos ver o relato do publicano, que com uma oração curta e profunda, uma oração cheia de significados, ele reconhece o seu estado perante Deus e pede somente que Deus tenha misericórdia dele. A Bíblia diz que ele nem sequer ousa a olhar para os céus, e ainda mais ele batia em seu peito, né, olhando para baixo e dizendo a Deus: tenha misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. E em seguida Lucas vai nos relatar Jesus, mostrando que quem não tiver o sentimento de uma criança não poderá entrar no reino de Deus. A criança, ela só pode ter confiança naquilo que é maior que ela. É uma confiança de entrega total, é uma confiança de plena dependência. Assim como, por exemplo, uma criança, ela depende de um adulto para tudo. Ou também da forma que a criança, ela ganha um presente. A criança, ela ganha o presente, ela não tem o orgulho de um adulto. A criança, ela nunca vai receber um presente e vai dizer: eu não preciso. Né? Ela não tem esse orgulho que um adulto tem. Antes, a criança, ela recebe esse presente e ela abraça esse presente com muita alegria, ela recebe esse presente de todo o coração. Então nós chegamos ao relato do homem ou do jovem rico. Esse mesmo relato, no Evangelho de Mateus, Mateus vai contar que, simplesmente, alguém aproximando-se de Jesus lhe perguntou. E mais à frente também Mateus vai nos dizer que se trata de um jovem. É um detalhe muito importante que só se encontra no Evangelho de Mateus. E Lucas. No relato de Lucas, há mais um detalhe, que também se encontra somente em Lucas, que se trata de um homem de posição. Ou, em alguma outra tradução, vai dizer que se trata de um governante. Então, portanto, o título jovem, rico, governante é geralmente aplicado a essa passagem. Conforme vamos observar mais à frente, se trata de um judeu. Embora explicitamente não se encontra nas passagens, mas nós vamos ver nos detalhes que se trata de um judeu, e apesar de ser jovem, esse judeu deveria ser um oficial da sinagoga pelo título que lhe é dado. E Marcos, embora o seu evangelho seja mas bem mais objetivo que os demais, e só que mais detalhista também, é um evangelho mais carregado de detalhes, ele conta que esse jovem não só correu para Jesus para questioná-lo, mas também esse jovem, ele se ajoelhou diante de Jesus. Então, em vista de seu estado emocional elevado, ele se dirige a Jesus e faz a pergunta que estava atormentando a sua alma. Ele faz a pergunta que estava atormentando o seu coração. Ele vai falar: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, qualquer judeu devoto, ele deveria saber a resposta para essa pergunta. Os rabinos, eles estavam constantemente ensinando a respeito disso em seus escritos e ensinos. E a resposta era sempre a mesma: obedeça aos mandamentos de Deus e evite todo o pecado. E esse jovem rico, ele deveria saber a resposta. Então, por que ele se dirige a Jesus
tão aflito. Não sabemos exatamente o que ele quis dizer, ansioso pela vida eterna. Para entendermos bem, temos que ter em mente que isso só teria sido ensinado pelos escribas e fariseus. E os mais aplicados entre esses alunos, eles deveriam saber que o conceito de vida eterna, ele tem a sua base no que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, como por exemplo no texto de Daniel, no capítulo 12, no verso 2, esse texto em conexão com a ressurreição dos fiéis filhos de Deus, ele diz assim que muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, portanto, é possível admitir que os que conheciam a literatura judaica, eles associavam esse termo, vida eterna, com a ressurreição. Então, portanto, a pergunta desse jovem rico, ela pode ser parafraseada mais ou menos assim. Ele se dirige a Jesus e diria: que devo fazer para participar da salvação no final dos tempos? E unido a isso, estava o anseio desse jovem de obter a confiança aqui agora, de ter a confiança de que ele estava avançando na direção correta, rumo a esse destino final. Esse jovem cria que a vida eterna devesse ser merecida, que fosse necessário alguma boa obra que ele não estava realizando na ocasião. A sua saudação, bom mestre, não era uma saudação empregada entre os rabinos, porque atribuía e atribui um título que somente Deus possui. Então os rabinos, eles tinham muito temor por isso, eles não passavam isso como sendo somente um atributo que Deus possuía, eles não passavam isso aos seus alunos. E o livro da religião judaica, que se chama Talmud, pesquisadores que estudam este livro, eles dizem que não existe neste livro inteiro um só exemplo de um rabino sendo assim chamado. Então, era um gesto desse jovem para com Jesus de reverência impensado da parte desse jovem. No versículo 19 nós vamos ver que a resposta de Jesus para esse jovem, Jesus diz: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Estaria Jesus negando a sua bondade? Será que Jesus está negando a sua deidade, ele está negando a sua divindade ao dirigir-se assim para esse jovem? Será que Jesus fez a seguinte resposta para ele: você não deveria me chamar bom, porque bom somente é Deus, e eu não sou Deus, portanto não sou bom. Será que era isso que Cristo estava querendo dizer para esse jovem? Sabemos que não, sabemos que não, porque essa designação desse jovem, bom mestre, era e é totalmente apropriada a Jesus, porque Jesus não só era, como ele é o verdadeiro mestre. A pergunta parece, de Cristo para esse jovem, parece ser um convite para esse jovem refletir sobre ela. Jesus sabia que aquele jovem estava sendo superficial ao dirigir-se para ele como bom mestre. Jesus estava dizendo: por que você anda com alguém que você acha que é um rabino normal? Por que você anda com alguém que você acha que é um ser humano qualquer e o chama de bom? Parafraseando, era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo ao jovem. Ele estava dizendo ao jovem que há falhas em seus conceitos de bondade e de maldade. Se esse jovem cresce realmente que Jesus era bom, no sentido mais elevado do termo, ele teria obedecido alegremente ao mandamento que Jesus lhe daria mais à frente. Quem define Jesus como bom precisa reconhecer a sua unidade com Deus. Precisa, ao olhar para Jesus,
ver refletida em sua face a figura do Pai, ver refletida em sua face a figura de Deus. Então, Jesus, ele convida esse jovem a refletir sobre aquilo que ele estava pedindo para si mesmo. O que esse jovem estava pedindo para si mesmo era a vida eterna que ele procurava na temível santidade de Deus. Esse jovem estava procurando a vida eterna na presença da temível santidade de Deus. Como tem um pregador norte-americano que ele diz, e eu tomei para mim essa verdade, e é uma verdade bíblica, de que a pior notícia que o Evangelho pode nos trazer é de que Deus é bom, de que Deus é plenamente bom, de que Deus é plenamente santo, eternamente santo, plenamente puro, e de que nós somos caídos, de que nós somos pecadores, e nós não queremos nada com esse Deus. Então, se esse jovem refletisse apenas sobre o que significava aquilo que ele estava pedindo, então ele passaria como aquele publicano, a clamar por misericórdia, ao invés de buscar uma recompensa com Deus. Então, observando essa passagem, olhando para a vida desse jovem, e refletindo sobre as observações que Cristo faz aqui, nós vamos meditar na seguinte verdade, que o senso de justiça humana, o senso de justiça própria, revela o caráter de um não participante do reino de Deus. E quais são os aspectos que revelam o caráter de um não participante do reino de Deus? Então, observando o texto lido, nós vamos ver que as atitudes desse jovem vão nos mostrar, vão nos revelar esse caráter em pelo menos 4 aspectos. E o primeiro desse aspecto, que revela o caráter de um não participante do reino de Deus, é que ignora seu próprio estado de dívida no reino. Nos versículos 20 e 21, diz assim: sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou o jovem: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Observando o contexto daquela época, tanto os discípulos como esse jovem, eles vinham de uma cultura que não via a riqueza como algo maligno. Sabemos que a riqueza não é algo maligno. A riqueza adquirida de forma legal, a riqueza adquirida de forma lícita, não é algo maligno. Mas esses discípulos e o jovem, eles viam a riqueza, né, que era determinada, sim, pela cultura judaica na época, de que era uma recompensa. Era uma recompensa pelo adequado comportamento moral dos homens perante a sociedade, perante Deus. Eles aprovavam a visão de que quem vivesse como uma pessoa de bem seria recompensada por Deus com prosperidade. Assim como os amigos de Jó, por exemplo. Eles assumiam que a prosperidade material significa que a pessoa estava levando uma vida íntegra, uma vida correta, e que Deus estava satisfeito com ela, então Deus a abençoava. Mas, contudo, a resposta que Jesus deu a esse jovem significava que ele não concorda, que Jesus não concordava com essa visão simplista. Então, é compreensível que Jesus começa citando nos mandamentos, no verso 20, ele começa citando a lei, começa citando os mandamentos a esse jovem. Por quê? Porque, além de ser um jovem que foi ensinado dentro dos parâmetros da lei, pois, sendo rico, ele tinha a possibilidade de ter esse ensinamento dentro dos parâmetros da lei, e também porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E Jesus cita, se nós observarmos, Jesus cita apenas mandamentos relacionados ao seu próximo, e não a Deus.
Então Jesus ele está levando o jovem a pensar que se ele não amar ao seu próximo, que se esse jovem não amar os seus irmãos, a quem ele pode ver, como amará a Deus a quem ele não vê? É o que nós vamos encontrar mais tarde, relatada na primeira carta de João, onde João diz também, né, se você não pode amar o teu irmão a quem você vê, como você está amando a Deus a quem você não vê? Então Jesus está mostrando que o fracasso na observância dos mandamentos da segunda tábua, que é relacionado ao próximo deste jovem, consequentemente leva ao fracasso na observância dos mandamentos da primeira tábua, que são mandamentos direcionados a esse jovem, a nós e a Deus. Então, o homem que está buscando a sua aproximação com Deus por meio da religião, ele não olha para o seu próximo, antes ele olha para si mesmo. A sua preocupação é consigo mesmo em como poder obter vantagens perante esse Deus, usando os meios, usando os instrumentos que a religião proporciona a nós, que estava proporcionando a esse jovem. Então, enquanto isso, ele simplesmente não vê aqueles que estão à sua volta. Mas o jovem dá a seguinte resposta para Jesus: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou é como se esse jovem estivesse dizendo para Jesus: não, com toda a riqueza que possuo, sempre agi com justiça. Com toda a riqueza que possuo, sempre agi com equidade, sempre agi com igualdade para com o meu próximo. Com toda essa riqueza que possuo, eu nunca pequei em nenhum desses aspectos. É como se ele estivesse olhando para Jesus e falando: o Senhor não está vendo? Eu sou muito abençoado por Deus. Eu tenho uma vida íntegra. É por isso que eu sou rico. Porque Deus me abençoa. Porque Deus me dá prosperidade. Mas a resposta desse jovem não era grotesca. Embora fosse superficial e ilusória para ele. Então, demonstra que ele não tinha pensado com profundidade sobre aquilo que significa a guarda dos mandamentos. E assim como esse jovem, nós, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós buscamos algo em nós mesmos. Nós queremos buscar algo na secura de nossa alma. Quando o que se deve fazer é como aquele publicano, né? Ser propício a mim, pecador, Deus. Tenha misericórdia de mim, Deus. Saber de nosso estado perante Deus e clamar pela sua graça. Clamar pelo seu amor, clamar pela sua misericórdia. Quão triste é vermos pessoas buscando na religião a sua autojustificação, pessoas buscando na religião perdão perante Deus, pessoas cegas buscando em seus atos, tentando agradar a Deus como se isso fosse possível. Esse jovem e nós temos amado o nosso próximo? A palavra diz que se nós não amamos o nosso próximo, como amaremos a Deus? Se nós não temos amado o nosso próximo, nós temos amado a Deus? Esse jovem, assim como nós, precisamos aprender a nos rendermos completamente à misericórdia de Deus. Aceitar do Senhor como que um dom gratuito, aquilo que não podemos obter. E não acharmos mais que temos algum crédito perante esse Deus. Nós devemos olhar verdadeiramente, sinceramente, e ver Jesus como o sumo bom, como a única coisa boa que pode nos acontecer. Como que sem Jesus nós não temos nada. Sem Jesus apenas é secura, é vazio, é Cristo,
é a única coisa boa que pode acontecer sobre as nossas vidas. E é Cristo que foi mostrar o caminho para esse jovem, é Cristo que quer nos mostrar o caminho. Segundo aspecto que mostra o caráter de um não participante do reino de Deus é que ele ignora que os benefícios do reino são para a vida eterna. No versículos 28 a 30 diz assim: E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Observando esse verso, parece-nos que Pedro ainda meio duvidoso acerca do que poderia lhe acontecer. Como se Jesus estivesse se esquecido desse fato, Pedro faz afirmação para Jesus, como se estivesse lembrando Jesus. Pedro diz, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Senhor, nós estamos fazendo conforme você orientou esse jovem rico. E nós vamos ver Jesus dizendo, e não receba no presente muitas vezes mais. No versículo 30, um pouco mais abaixo. Então, uma resposta, podemos até considerar, aparentemente, um certo humor da parte de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, ele freia e ele santifica essa ansiedade. Ele santifica esse anseio de Pedro e promete, Jesus promete que aqueles que deixam lá por causa do reino de Deus se acharão cuidando de uma família muito maior do que aquela que eles deixaram. E essa é a recompensa presente que Jesus está mostrando ali para os discípulos. Agora vocês terão muitos pais, agora vocês terão muitas mães, vocês terão muitos irmãos, muitas irmãs. É uma família riquíssima, é uma família abençoadíssima. E junto com essa família, a possibilidade também de usufruir de bênçãos espirituais. Então, seria completamente fora de harmonia afirmar aqui que as pessoas podem seguir a Jesus tendo a obtenção de benefícios terrestres. Que essas pessoas elas podem seguir a Jesus, que elas podem seguir o Cristo, tendo em vista a obtenção de lucrar. É completamente fora de harmonia, isso não se encaixa no Evangelho. Se pensarmos dessa maneira, nós nem sequer começamos a entender o que significa o verdadeiro discipulado. Se pensarmos dessa maneira, nós nem sequer começamos a ter uma pequena vírgula de entendimento do que significa andar com Cristo. Lucas, em seu Evangelho, no capítulo 9, ele vai relatar que, quando Jesus estava de caminho a Jerusalém, alguns mostraram a intenção de segui-lo. E a um desses, Jesus responde, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Cristo está mostrando para aqueles que querem realmente segui-lo, que é preciso estar disposto, se necessário, a abandonar seu conforto, a abandonar a sua família em prol do reino de Deus. E Deus suprirá todas as necessidades. Deus vai abençoar esses que se despojam, esses que deixam tudo, que deixam a família, que deixam sua riqueza, que deixam seus bens terrestres para seguir a Cristo. Deus vai os abençoar muitas vezes mais. Jesus quer nos mostrar que apesar de estar andando com o Criador de toda a criação, o Criador de tudo aquilo que nós conhecemos como universo, aquele que possui em seu controle todas as coisas criadas e que sustenta pela palavra do seu poder. Como ele mesmo, tendo se
se despojado, né? Lembrando daquele texto que a Michelle leu aqui antes, de Filipenses. Como ele mesmo tendo se despojado, se esvaziado de todas as coisas. Ele quer que aqueles que queiram segui-lo verdadeiramente renunciem a si mesmos em prol do evangelho da salvação. E olhem para uma glória futura e olhem para essa glória que há de vir e se apeguem nessa promessa, porque Ele mesmo, o Cristo, Ele é fiel, Ele é justo, Ele mesmo é o fiel, Ele mesmo é o guardador de todo o depósito de nossa fé. Então Jesus está mostrando que a renúncia a bens, a valores e virtudes terrenos, e a renúncia e o despojamento de si mesmo em prol do Evangelho de Deus, como diz em Marcos, nessa mesma história, nos garante a obtenção de um tesouro de valor infinito, de um valor que nem sequer se compara com as coisas que nós conquistamos aqui, de um valor de um tesouro celestial, onde a traça e a ferrugem não corroem. É a riqueza da infinita graça de Deus, é a riqueza de uma firme segurança de uma vida eterna junto com esse Deus. Jesus diz, no versículo 27, que a salvação é impossível aos homens, mas é possível somente a Deus. Que bênção e que milagre há maior na vida de um crente em Jesus, na vida de um filho de Deus. Que bênção que é maior do que a salvação. Que bênção que é maior poder receber da graça de Deus. É Deus quem nos dá, o homem é impossível. Então, que maravilhoso é quando Deus nos dá a consciência de que somos pecadores e que precisamos de seu Filho unigênito para nos ligar a Ele novamente. O mesmo poder, quando eu descobri isso, na pequenez de minha fé, eu achei maravilhoso demais. Quando Deus, Ele converte um pecador, sabe, o mesmo poder que atuou para ressuscitar o Filho de Deus, para ressuscitar Cristo Jesus, é este mesmo poder que atua na conversão, na regeneração de um pecador. É este mesmo poder que atua na conversão de um filho de Deus. Que bênção a maior, que milagre a maior, que valor a maior em um filho de Deus, em alguém, do que receber a graça. A certeza, a firmeza de que nós possuiremos, sim, a vida eterna. E em se tratando de tempo presente, os benefícios nós já experimentamos aqui, nesta vida. Por exemplo, como diz em Hebreus, capítulo 6, no verso 5, lá diz que nós provamos os poderes do século vindouro. Como diz em Filipenses, capítulo 4, verso 7, nós experimentamos a paz que excede todo entendimento. Em 1 Pedro 1,8 diz, a alegria inefável e gloriosa nós experimentamos. Como diz em 2 Coríntios 4,6, nós temos a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E em Romanos 5,5 diz, nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É apenas alguns exemplos dentre tantos que nós poderíamos encontrar na Bíblia. Então a pergunta é, temos nós demonstrado com as nossas vidas o que é realmente sermos herdeiros de Cristo em uma vida futura de alegria eterna? Temos nós demonstrado essa alegria? Temos nós demonstrado, testemunhado essa alegria de sermos feitos filhos de Deus e mesmo morando aqui, já sendo participante da glória que há de ser revelada? Mesmo sendo culpados e merecedores de condenação eterna, como nós nascemos. Como diz Davi, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe, separados de Deus. Nós, filhos de Deus,
os realmente regenerados, os realmente convertidos, temos demonstrado essa alegria, temos testemunhado para o mundo que nós participamos, sim, da glória que há de ser revelada. Nós vivemos aqui, e é aqui que nós temos que testemunhar. Um terceiro aspecto que mostra o caráter de um não participante do reino de Deus é que ele ignora que a única justiça do reino é a de Cristo, nos versos 22 a 24. Diz assim que, ouvindo Jesus, disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo o jovem essas palavras, ele ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Será que Jesus, ao responder o jovem dessa maneira, ele estava apoiando a doutrina da salvação pelas obras? Será que Jesus talvez não deveria dirigir-se a esse jovem e simplesmente dizer: confie em mim, é tudo que você precisa, confie em mim para herdar a vida eterna? Na verdade, simplesmente e genuinamente, Jesus estava dizendo isto mesmo. Confie plenamente em mim. Porque sem uma confiança plena e total em Jesus, esse jovem governante, esse jovem rico, ele não iria conseguir vender tudo o que possuía e dar esse valor aos pobres. Esse era o verdadeiro teste, confiar plenamente em Jesus. Se ele realmente passasse por este teste, então ele teria, sim, um tesouro no céu. Então Jesus diz também: depois vem e segue-me. Então Jesus dá a entender que para segui-lo, para acompanhá-lo, para dar um testemunho vivo, um testemunho ativo, esse jovem ele deveria aprender a negar a si próprio, como já foi dito, e carregar a sua cruz em uma vida de entrega a Jesus. E a tristeza demonstrada por esse jovem e a resposta dada de Jesus indica que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Porque diz respeito também àqueles cujas as riquezas são o seu intelecto destacado. Diz respeito àquele cuja as riquezas são as suas realizações morais. Aquilo que nós chamamos de boas obras perante a sociedade. Então, tais pessoas que têm esse senso de justiça, é difícil demais elas entrarem no reino, porque o coração delas e a mente delas é violentado pelo seu charme idólatra. A pessoa, ela passa a adorar a si mesmo como sendo o verdadeiro bom, como não tendo algo melhor do que ela perante a sociedade, e ela assim pode se chegar a esse Deus. Então, a pessoa que se idolatra, é muito difícil a pessoa ela ter disposição de coração, disposição de mente para renunciar e para buscar o reino de Deus. Então, Deus não é contra os ricos e contra as riquezas adquiridas de forma legal, mas a busca a qualquer preço por essa riqueza. Então a questão não está naquilo que o jovem rico possuía, não está nos bens que esse jovem detinha, mas sim que ele era possuído pelas coisas que ele tinha. Então Jesus estava dizendo a esse jovem: pegue todo o seu senso de justiça e jogue fora. Tudo aquilo que você acha que tem de bom em você, lance para fora. Tudo aquilo que você acha que tem de bom em você, lance no esquecimento.
Jesus está dizendo, é na minha dependência, é na minha justiça que você herdará o reino de Deus. Jesus estava dizendo, se arrependa da forma como você tem usado as coisas boas que você possui, porque se arrepender das más é apenas religião. Se arrepender das coisas más não passa de religião. Quantas pessoas perfeitas nós encontramos andando pelas ruas? Quantas pessoas perfeitas nós encontramos nos cultos dominicais? Pessoas que não faltam em um culto há 6 meses, 1 ano, 2 anos talvez, e se acham justas por causa disso. Onde o verdadeiro culto que nós damos não é aqui dentro, né? Aqui dentro nós podemos pôr a máscara que nós quisermos. O verdadeiro culto que nós damos a Deus é lá fora, quando nós saímos daqui. O verdadeiro culto que nós damos é na nossa roda de amigos. O verdadeiro culto que nós damos a Deus é no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, aonde quer que nós estivemos fora daqui, é onde nós estaremos dando o verdadeiro culto a Deus. E aqui nós vemos aqui para adorar a Deus, cheio daquilo que nós trazemos lá de fora como adoração, e nós viemos aqui apenas para entregar e agradecer a Deus pelo culto que nós damos a Ele. Mas Jesus está dizendo, então, para lançarmos essa justiça fora, e não perdemos o senso, não perdemos a consciência de nos arrependermos de nossos bons atos. E repetindo, se arrepender das coisas ruins que a gente faz é apenas religião, porque isso o homem traz desde que se conhece por gente. Então, para isso, é preciso uma mudança de disposição interna. Para isso é preciso uma mudança de disposição no coração. Então aquele jovem, ele estava disposto a realizar todo esforço externo para conquistar o reino, para conquistar a salvação. Quem sabe até mesmo, como Simão, o mágico, que nós vamos encontrar no livro de Atos, ofertar, né, assim como Simão ofertou o dinheiro a Pedro, para ter os poderes do Espírito Santo e se beneficiar disso. Quem sabe esse jovem, se ele tivesse a oportunidade, ele tinha oferecido dinheiro a Jesus em troca da salvação, em troca do reino de Deus. Mas Jesus estava pedindo o interior desse jovem. Jesus estava pedindo o coração desse jovem. Jesus estava pedindo a mente desse jovem, ele como um todo, e nós não conquistamos nada, nós não conquistamos nada aqui, nós apenas, se nós queremos ter alguma coisa, nós vamos herdar com Cristo. É a única forma. O bom mestre, né, Cristo, está pedindo ao jovem para lançar a sua ansiedade, para lançar a sua preocupação, as suas dúvidas, os seus medos, a sua justiça. Jesus estava pedindo para esse jovem lançar a sua justiça e os seus bons atos na justiça que ele, Jesus, realiza pelos filhos de Deus. Pois a nossa justiça não realiza a justiça de Deus. A nossa justiça, como diz a Bíblia, é apenas trapo de imundícia perante Deus. A nossa justiça, a nossa ira também não produz a justiça de Deus. Muitas vezes nós ficamos irados com tantas coisas que acontecem ao nosso redor, pensando que essa ira vai produzir a justiça de Deus, mas nós estamos enganados, porque a única justiça pertence a Cristo. Então, a quarta divisão, quarto e último aspecto que revela o caráter de um não participante do reino de Deus é que ele ignora que a participação no reino é dádiva, é dom, é presente, é graça de Deus. Nos versículos 25 e 27. Diz assim: porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram:
Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, por certo, é absolutamente impossível, né, como nós vamos observar aqui na passagem, que um camelo, né, com a sua corcova, aquela bola que tem nas costas do camelo, né, e tudo mais, que ele passe pelo fundo de uma agulha, pelo buraco de uma agulha. Não há como, né? O camelo é o maior animal da Palestina, e passando pela pequeníssima abertura do fundo de uma agulha, né? É ridículo, é impossível, não há como acontecer. Então, mas alguns tentam definir essa agulha, escrita aqui por Lucas, como sendo um portão bem estreito e baixo no muro da cidade. E esse portão existente na época, ele permitiria que o camelo passasse somente de uma forma. Primeiramente, esse camelo ele tinha que se ajoelhar. Depois, esse camelo ele ia ter que tirar toda a carga de cima dele, como era costume, né? Eles usavam os camelos para transportarem as cargas. E ainda assim, esse camelo ia ter que trancar a respiração, né, para passar por esse portão. Mas, ainda assim, essa explicação, de certa forma, ela tenta tornar possível aquilo que Jesus declarou aqui que é impossível. Então, a razão pela qual Jesus se expressou dessa forma tão dramática era que ele queria que os discípulos se atentassem bem. Ele queria, desculpa, irmãos, ele queria que a verdade da total incapacidade humana penetrasse bem no fundo da mente dos discípulos. Ele queria que Jesus estava falando em termos absolutos, de gravar ainda mais claramente na mente dos discípulos que a salvação, do princípio ao fim, não é de nenhuma forma uma realização humana. A riqueza e o senso de justiça própria, então ela exerce no coração do homem essa resistência muito grande. Ele não consegue se prostrar diante desse Cristo e ver nesse Cristo a sua justiça. E a surpreendente observação de Jesus, ela teve o efeito desejado. Como a mente dos discípulos e desse jovem estava presa na cultura, né, que eles habitavam, naquela cultura judaica, eles não se assustam, né? Como os discípulos eles se dirigem a Cristo assim, né? Se um rico, com todas as suas vantagens e abençoado por Deus, dificilmente pode herdar o reino de Deus. Então, afinal, quem pode herdar o reino de Deus? Porque até os pobres aspiram em ser ricos. Então, esses discípulos, eles entenderam que vale para todos os homens, para todas as etnias, para todas as classes. Não há uma classe específica mais abençoada e uma classe específica que tem uma maior vantagem perante Deus. Então, né, mas Jesus responde que os impossíveis dos homens. Jesus está insinuando, então, que cada ponto, cada começo, cada meio, cada fim, o homem é completamente dependente de Deus para a salvação. De si mesmo o homem nada pode fazer, de si mesmo o homem nada pode tirar. É como em algumas músicas que a gente tem, às vezes até nas orações, nós, costumeiramente, nós nos dirigimos a Deus, Deus, me esvazia, né? Eu quero me esvaziar, eu quero me entregar a Ti. Mas, irmãos, nós somos vazios. Sem Cristo, nós não temos absolutamente nada. Não há do que nós nos esvaziarmos. E nós, como filhos de Deus, certamente nós não vamos querer orar assim, porque a única coisa que nós possuímos é a presença de Cristo em nossas vidas. Amém? Então, o homem
ele está em completa rebeldia contra Deus. O homem odeia a Deus. Se Deus não for até o homem, assim como Deus fez com Adão e Eva, né? Matando um animal, pegando a pele desse animal, fazer essa vestimenta e cobrindo a nossa nudez, cobrindo a nossa vergonha. Se Deus não for ao homem, o homem não vai se chegar a Deus. O homem jamais, por si mesmo, vai se chegar a Deus, porque o homem odeia a santidade de Deus. O homem odeia a pureza que há em Deus, porque Deus ele é um ser plenamente e eternamente santo, eternamente puro. E sem Deus, sem o Espírito Santo em nossas vidas, sem a presença dele, nós não temos, nós somos totalmente incapazes, nós somos totalmente vazios, a nossa alma é seca. Mas Cristo responde que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens é possível com Deus. Então, glória a Deus por isso, não é? Há uma saída. É Ele, Deus, que pela mediação de Cristo, o único mediador, pode salvar totalmente o homem perdido. A graça de Deus se estendeu até mesmo a Paulo de Tarso, né? O perseguidor voraz, como relata o livro de Atos, o touro indomável que perseguia a igreja de Cristo, né? Jesus começa a relatar aqui essa salvação, né? Pelo mediador, por Ele mesmo, por Cristo. Essa salvação agora está sendo efetuada, pode ser possível. Assim como João em seu relato, em seu evangelho relata, Jesus dizendo a Nicodemos que aquele que não nascer de novo, ou aquele que não nascer de cima, aquele que não nascer do evangelho, aquele que não nascer da boa nova, não pode herdar o reino de Deus. Então, é preciso nascer de novo. E a boa nova é a possibilidade agora, pela justiça de Cristo, de Deus indo ao resgate do homem. De Deus resgatando com a sua graça, por causa da justiça de Cristo, o homem. Irmãos, a garganta secou, mas já está acabando. Então nós vemos que a salvação, ela é dádiva de Deus. Pois é pela fé que nós alcançamos essa salvação. E como a Bíblia relata, nem mesmo a fé que nós podemos possuir é gerada de nós. Nem mesmo a fé, que é o único esforço que nós podemos fazer para entrar no reino de Deus, é gerado por nós. Até mesmo a fé que é preciso para a salvação é dom de Deus. É presente de Deus, é graça de Deus para nós, como diz em Efésios capítulo 2, verso 8. A fé não vem de vós, é dom de Deus, para que o homem não se glorie. É graça sobre graça. Então, para concluirmos, o homem digno de culpa, o homem digno de condenação eterna, que se acha justo por seus méritos, por seus atos de ser um participante do reino de Deus, na verdade está revelando o contrário. Está revelando, conforme a palavra, de que ele não é um participante do reino de Deus, porque a única justiça é de Cristo e é totalmente fora do que está sendo pregado por aí afora. É totalmente fora de contexto do que conhecemos como o Evangelho. Tentar tirar vantagem e baganhar com Deus, fazer trocas com Deus, como se isso fosse possível, como se Deus precisasse de nossa ajuda. A nossa esperança, então, deve estar num Deus de amor,
na justiça de um Cristo que realizou a justiça que nós precisamos para herdar o reino de Deus, para todos aqueles que irão de crer no Evangelho. A nossa esperança deve estar em um Deus que nos conduz para Ele mesmo. E a nossa perseverança deve ser uma perseverança de uma esperança viva. Uma esperança que vai além aqui do temporal, do terreno, e que se estende para toda a eternidade. E aqueles que ainda não são filhos de Deus, que possam se entregar à única justiça conquistada, que pertence somente ao Filho unigênito de Deus. A justiça encontrada somente na pessoa. A justiça encontrada somente na obra de um Cristo totalmente justo, num sangue de Cristo, que é o sacrifício perfeito. O sacrifício que agora torna Deus propício, Deus satisfeito, e que agora Ele pode se chegar ao homem, em resgate desse homem culpado, em resgate desse homem manchado pelo pecado, em resgate desse homem sem justiça alguma, em resgate desse homem que odeia a santidade de Deus. Então, devemos nos entregar à misericórdia desse Deus tão gracioso e não mais tentarmos entrar no reino de Deus pelos nossos próprios esforços. Não há nada em nós que nos possibilite a salvação. Como diz, repetindo, o único esforço que nós podemos fazer para entrar no reino é a fé. Mas a fé nem mesmo nós podemos gerar, porque é presente de Deus. É dom de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos acessar o reino e termos condições de ser salvos em Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar. Santo Deus, podemos ver em Sua palavra, Pai, que a única justiça revelada a nós e possível a Deus para herdarmos o reino de Deus, para herdarmos essa dádiva que é a salvação, é através da justiça de Seu Filho Jesus, Senhor. Assim como aquele publicano orou, Pai, que nós possamos ter a consciência de que somos vazios sem a Tua presença, de que sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia em nossas vidas, ó Senhor, nós nada podemos fazer, porque nós somos incapazes, Deus. Dai-nos o senso, Pai, dai-nos a consciência de como aquele publicano orou. Sê propício a mim, pecador. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Mas ao mesmo momento, Pai, nós podemos nos alegrar e glorificar, exaltar o Teu nome, porque a salvação se fez possível graças à obra, graças ao sangue de Cristo derramado naquela cruz, onde hoje nós podemos nos banharmos nesse sangue e alvejarmos as nossas vestes e sairmos com as vestes brancas, como os santos que herdam a justiça de Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém.